Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus na minha e na tua vida. Meu irmão, minha irmã, esse momento é um momento áureo, é um momento em que nós somos chamados, somos convidados para receber a ajuda que vem do alto, a ajuda que vem de Deus. Nós temos esse trabalho voltado para ajudar, fazemos esse trabalho tanto no rádio, como também numa obra social e no YouTube. Nós buscamos estar sempre envolvido com ação ou com ações de ajuda. Mas essa ajuda é a mais importante de todas. É a ajuda que vem de Deus. E eu quero, para esse momento, trazer uma reflexão intitulada A Surpreendente Graça de Deus. A surpreendente graça de Deus. E eu quero, para essa reflexão, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações, no capítulo 3, e eu quero ler apenas 3 versículos. Lamentações, capítulo 3, e quero ler do versículo 21 ao 23. A palavra de Deus diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar para esse momento a fazer uma breve oração junto comigo. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela leitura que fizemos da tua palavra. Cremos que ela é verdade absoluta. Cremos, meu Deus, que a tua palavra é inerrante. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a compreender e, sobretudo, nos ajude a viver a tua palavra, os teus ensinamentos. Obrigado, Deus, por mais essa ajuda que tu estás nos dando. Obrigado por tudo o que tu já fizeste para nos ajudar e permaneces fazendo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a surpreendente graça de Deus. A graça de Deus é um presente e, por sinal, um presente imerecido, né? Eu creio que vocês sabem, todos devem saber. E se não sabia, saiba que a graça de Deus é algo que nós recebemos sem mérito algum. É por isso que o significado da palavra graça é favor imerecido. A graça de Deus é esse presente que recebemos sem merecer. Inclusive, esse presente ele foi dado a pecadores indignos. Quando
nós verdadeiramente fomos alcançados por essa graça, nós não estávamos ainda na graça. Nós não estávamos regenerados. Nós não estávamos ainda ou já servindo conscientemente, adorando a Deus. Nós estávamos no pecado, estávamos no lamaçal do pecado, e mesmo sem mérito algum, o Senhor, Ele nos concedeu o privilégio de sermos alcançados por esse favor imerecido. É gratificante nós entendermos isso. E por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque você precisa entender, você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, você precisa compreender que você é importante para Deus. Não sei qual é o momento que você está vivendo, eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas eu quero deixar bem claro que você é muito importante para Deus. Deus, Ele não me colocou aqui, Deus não chamou aqueles que já estão servindo a Ele, porque nós já reconhecíamos, ou porque nós já servíamos. Se eu estou aqui hoje falando para você, é porque um dia a graça de Deus me alcançou e me tirou de uma concepção de fracasso, de derrota, me tirou de uma situação que me fazia até ignorar a existência de Deus. É óbvio que eu falo isso com base na nossa origem. Na nossa origem, nós, de verdade, temos um histórico terrível. Quando eu paro para pensar, por exemplo, nos filhos de Israel, que estavam cativos, que estavam vivendo como escravos de Faraó no Egito, e Deus libertou todo aquele povo, mas depois de estarem libertos, aquele povo resolveu adorar a ídolos. Depois de terem acompanhado, depois de terem visto, presenciado tantos milagres, inclusive até a libertação, porque deixaram de viver uma vida de escravidão, foram libertos da pressão e opressão que viviam no Egito, mas ainda assim, depois resolveram criar ídolos, adorarem a ídolos, ignorando o Deus que os livrou. Veja que situação. Irmãos, nós somos oriundos desse povo. Nós somos literalmente a representação do povo de Deus. E se você que está acompanhando esta reflexão e ainda não serve a Deus, eu quero de verdade deixar bem claro que é maravilhoso você entender que você é especial. É maravilhoso entender que Deus, Ele te ama apesar das tuas limitações, das tuas falhas. É maravilhoso entender isso.
Porque Deus, Ele é gracioso. Ele nos dá o seu perdão. Talvez você não esteja alcançando o perdão de algumas pessoas ou de alguém que você queria, mas Deus, que por sinal foi quem te criou, Ele dá o perdão a você. Inclusive, nós não merecemos, mas Ele nos convida a um arrependimento e nos dá o perdão pela nossa ignorância, pelas nossas falhas. Deus garante isso. E sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Ele não nos dá o que na verdade merecemos, porque por tantas falhas que já fizemos e por falhas até que às vezes cometemos, nós merecíamos o castigo, não é? A maioria das pessoas há de concordar comigo. Nós merecíamos o castigo. Mas Deus, Ele nos concede seu favor, porque Ele é gracioso. Ele nos dá o que não merecemos. Ele oferece salvação aos filhos da ira. Ele ama eternamente aquele que são ou que agem como inimigos. Ele ama. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, identifique de verdade esse Deus que eu estou falando. Embora muitas pessoas tenham desenhado um Deus diferente, esse é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e esse é o meu Deus, porque o meu Deus é bom. Eu falo com toda a propriedade do meu coração de conhecimento que verdadeiramente o meu Deus não é um Deus que muitos têm desenhado. Eu de verdade não entendo porque muitas pessoas preferem negligenciar a existência de Deus. Muitos preferem não declarar que é literalmente reconhecedor da existência. Muitos preferem não aceitar a verdade inerrante da palavra de Deus. Muitos, lamentavelmente, muitos estão aí sofrendo, chorando, muitos estão no desespero. Mas Ele permanece sendo bom. Ele ama até aqueles que se colocam como inimigos. A palavra de Deus diz que somos salvos pela graça e não por méritos. Isso é muito bom ser frisado, porque existem muitas pessoas que pensam de forma equivocada que o ápice da busca de qualquer cristão que é a salvação, ela é adquirida por méritos, e não é. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2 e o verso 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, minha irmã, essa graça maravilhosa, essa graça soberana, meu Deus, falta palavras
para que eu pudesse expressar o quanto é maravilhoso a graça de Deus para conosco. Falta palavras, adjetivos, para que eu pudesse enumerar, que é muito grande. Essa graça de Deus é infinita. E não é por mérito que você é salvo. Você é salvo por essa graça, por esse favor que você nem eu merecemos. Pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, graça é o amor de Deus em movimento. Graça é um favor, como já falei, que não merecemos. É favor imerecido. Estamos longe, inclusive, nós estávamos longe e fomos aproximados pela graça. Nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna e fomos achados. Estávamos mortos e recebemos vida. Tudo isso e mais alguma coisa é a graça de Deus. Deus, Ele pôs no seu coração, ou Ele pôs o seu coração em nós, não por causa das nossas obras, mas apesar dos nossos pecados, Ele fez isso. Apesar de tudo, Ele colocou o amor ao nosso favor para nos alcançar. A causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Porque Deus é amor. E eu creio que você sabe disso. E se não sabia, fique sabendo. Isso está na palavra de Deus. Deus é amor. E quem não conhece a Deus não conhece o amor. Quem não conhece o amor não conhece a Deus. Ele nos amou. E por que nos amou? Para que todo aquele que nele crê não venha perecer, não venha morrer. Nós, antes desse gesto maravilhoso da graça de Deus, antes de entregar o seu Filho amado para morrer em morte de cruz, todos nós estávamos condenados, literalmente, a morrer. Mas, depois de Jesus, nós recebemos o privilégio de ganharmos a vida. É necessário tão somente que você creia. É necessário que você acredite nas palavras de Deus. É necessário que essas palavras elas não sejam jogadas ao vento por você. Que você leve em consideração exatamente tudo o que a palavra de Deus nos mostra. Em nome de Jesus. Ele deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Porque Jesus morreu e agora nós ganhamos a vida. Nós iríamos morrer, mas por conta da morte de Jesus, por conta dessa graça maravilhosa, nós passamos a ter novamente o direito à vida eterna. Porque Cristo morreu por nós. E por meio do seu sacrifício, nós de verdade fomos agraciados. A palavra de Deus, mais uma vez,
frisando, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer, não, porque eu faço, não, porque eu sou. Meu irmão, minha irmã, a bem da verdade, meu amigo, independente de eu estar aqui fazendo essa obra, independente de qualquer obra que eu venha a fazer, mesmo que seja para honrar o nome do Senhor, isso não é o que define a minha salvação. A minha salvação define pela fé que eu tenho em Deus, que a graça me alcançou. Eu fui alcançado pela graça. E o que é que representa, então, eu estar fazendo a obra de Deus? Para mim é maravilhoso. Você sabe o que é? Você já ouviu, na verdade, um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Esse ditado popular é muito sério. Eu, de verdade, tenho propriedade de conhecimento nessa causa. É muito sério isso. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Agora imagine eu optar por andar com Deus, caminhar com Cristo. Está fazendo a obra dele, não tem nada a ver com salvação. Porque salvação é graça e fé, não é obras. Mas o que acontece por estarmos buscando fazer a obra de Deus é estarmos sentindo a presença de Deus em nós com frequência. Enquanto mais você buscar, quanto mais servirmos a Deus, mais sentiremos a presença dele em nós. E quando sentimos a presença dele em nós, meu irmão, quanto mais estivermos sentindo, mais condição de vencer toda e qualquer adversidade venceremos. Toda. Quanto mais sentirmos, nós teremos mais condição de vencer as adversidades. Isso é fato. Se nós estivermos buscando andar com Deus, servir a Deus, tudo muda. Se você começa a andar com pessoas que costumeiramente gostam de, de dizer pornografias. Se você começar a andar, chegará um momento que dizer pornografia será uma coisa comum para você. Do mesmo modo, se você procurar andar com Deus, sentir a presença de Deus vai ser uma coisa comum, uma coisa natural para você. Sentir de verdade. Aleluia! Ter condição de vencer toda e qualquer adversidade. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu de verdade gostaria que você pensasse nisso. Embora eu sei que é muito comum as pessoas estarem buscando, ou estão sempre pensando nas coisas ruins. Nunca vi situações para receber tanto destaque. Pensamentos ruins, notícias ruins, recebem muito destaque. Você já percebeu isso? Se não percebeu, eu vou te trazer, vou clarear, na verdade, a tua mente. Você sabe quais são os programas, por exemplo, de televisão que mais têm audiência? São os programas policiais. É um absurdo, mas tragédia chama muita atenção. E as pessoas dão muita atenção a notícias que não prestam. Você já percebeu que quando tem uma notícia ruim,
as pessoas têm o prazer de comunicar para as outras. Às vezes até ficam passando mal. Algumas pessoas ficam até com dificuldade de dormir por conta de uma cena horrível que viu, mas, lamentavelmente, esse tipo de notícia é o que mais dá ibope no meio das pessoas, no geral. Quer dizer, não é geral porque tem exceções. Eu faço parte dessa exceção. E eu espero que você também queira fazer parte dessa exceção. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, onde nós lemos, no livro de Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 21, inicia-se dizendo: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, inicialmente, nós somos convidados por Deus para trazer à memória as coisas que verdadeiramente irão nos fazer bem. Porque estar sem esperança, sem perspectiva de melhor é péssimo. Mas quando nós temos perspectiva boa, quando nós estamos esperançosos, isso é bom. E é isso que Deus diz para nós. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Em algumas versões diz só aquilo que pode me dar esperança. E o versículo 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus não têm fim. E é essa misericórdia que é a causadora de não sermos de verdade consumidos. Minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, meu amigo, você que está ouvindo esta mensagem, reflita nisso. Esse trabalho é um trabalho de ajuda, é um trabalho que nós estamos sempre buscando a fazer para ajudar você. Você se está pensando, ou se você está procurando, ou conhece alguém que está procurando e precisando de palavras de ajuda, muito mais do que autoajuda, como se é mostrada nas redes sociais, hoje mais do que nunca, com mensagens motivacionais. Essa ajuda não é apenas uma autoajuda. Essa ajuda que nós damos, que nós trazemos ou que nós recebemos e repassamos, é a ajuda que vem do alto. Não é apenas autoajuda. É a ajuda que vem de Deus. E a ajuda que vem de Deus não tem comparação. Não tem comparação. A Bíblia diz no verso 23 que renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ou seja, a fidelidade do Senhor. Ela renova-se a cada manhã. Creia nessas palavras, porque essas palavras, elas são palavras de Deus. Se você estava procurando um canal para que você pudesse receber ajuda, você encontrou. Esse é o canal do programa Como Posso Te Ajudar. É a ajuda que não é autoajuda, mas a ajuda que vem do alto. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus permaneça nos abençoando.